O mundo em que Carlos Magno nasceu estava fragmentado. A Europa Ocidental havia mergulhado no caos após a queda de Roma, suas terras divididas entre tribos em guerra, reinos em ruínas e senhores da guerra ambiciosos. Por séculos, nenhum governante foi forte o suficiente para unir o continente. Então, do Reino Franco surgiu um homem que mudaria o curso da história para sempre. Carlos Magno não era simplesmente um rei, ele era uma força da natureza, imponente em estatura, reputação e ambição. Ele passou décadas em guerra, liderando campanhas sangrentas por toda a Europa. Seus exércitos cruzaram rios, montanhas e florestas, conquistando os lombardos na Itália e esmagando os saxões em guerras brutais que duraram mais de 30 anos, e expandindo o domínio franco mais do que qualquer poder europeu desde os próprios romanos. Ao final de seu reinado, seu império se estendia por grande parte da Europa Ocidental e Central. Mas seu legado foi construído com mais do que apenas conquistas. Carlos Magno entendia que o poder duradouro exigia ordem, aprendizado e fé. Ele reformou as leis, fortaleceu a administração e trouxe estudiosos de toda a Europa para sua corte. Mosteiros e escolas floresceram sob seu governo, preservando o conhecimento antigo durante uma época frequentemente lembrada pela escuridão e violência. Historiadores mais tarde chamariam esse renascimento de Renascença Carolíngia, um renascimento da cultura e do aprendizado, que lançou as bases para a Europa medieval. No ano 800, dentro da Basílica de São Pedro, em Roma, o poder de Carlos Magno atingiu seu auge. Enquanto ele se ajoelhava em oração no dia de Natal, o Papa Leão III colocou uma coroa sobre sua cabeça e o declarou Imperador dos Romanos. Pela primeira vez em séculos, o título de imperador havia retornado ao Ocidente. Para muitos, parecia que a própria Roma havia ressuscitado do túmulo. Mas a história de Carlos Magno não é uma história de glória pura e simples. Seu império foi forjado tanto pela violência quanto pela visão. Povos inteiros foram subjugados sob o domínio franco e inúmeras vidas foram perdidas em guerras travadas em nome da expansão e do cristianismo. Ele foi tanto um construtor quanto um conquistador, um governante capaz de inspirar lealdade e medo na mesma medida. Mais de 12 séculos depois, a sombra de Carlos Magno ainda se estende por toda a Europa. Reis procuraram imitá-lo, imperadores reivindicaram seu legado e nações traçaram suas origens até o império que ele criou. Poucos homens deixaram uma marca tão permanente na história. Esta é a sua história. Carlos Magno nasceu em uma família que já estava ascendendo à grandeza. Muito antes de usar uma coroa, as bases de seu império já haviam sido lançadas por gerações de ambiciosos governantes francos que transformaram um reino decadente na potência dominante da Europa Ocidental. Seu avô, Carlos Martel, foi o homem que primeiro garantiu o lugar da família na história. Conhecido como o Martelo, Martel ficou famoso após sua vitória na Batalha de Tours, no ano de 732, onde ele interrompeu o avanço das forças omíadas no território franco. Para colocar isso em perspectiva, o Império Omíada estava em seu auge territorial absoluto. Ele se estendia da Península Ibérica, no oeste, até as fronteiras da atual Índia e Ásia Central, no leste, cobrindo aproximadamente de 7,5 a 10% de toda a área terrestre do planeta. Para as gerações posteriores, a batalha se tornou lendária, um momento em que a própria Europa parecia estar à beira de uma transformação. O pai de Carlos Magno, Pepino, o Breve, herdou tanto a ambição quanto a habilidade política de seu próprio pai. Ao contrário de Carlos Martel, Pepino escolheu não governar nos bastidores. No ano de 751, com o apoio do Papa, ele depôs o último rei merovíngio e se coroou rei dos francos, estabelecendo a dinastia carolíngia. Foi um ponto de virada na história europeia. Pepino forjou uma aliança próxima com a Igreja e defendeu o papado contra seus inimigos na Itália, lançando as bases para a relação entre os reis francos e Roma, que mais tarde definiria o reinado de Carlos Magno.
Nesse mundo de guerras, política e ascensão ao poder, Carlos Magno nasceu por volta do ano 742. Muito pouco se sabe com certeza sobre sua infância. Ele deve ter crescido entre soldados, nobres, padres e cortes reais, onde o poder nunca era garantido e a força determinava a sobrevivência. Quando jovem, ele provavelmente acompanhou seu pai em expedições militares e testemunhou em primeira mão como os reinos eram conquistados e mantidos unidos. Ele aprendeu a importância da lealdade, da religião e da guerra em uma sociedade onde os governantes eram esperados para liderar na linha de frente. Escritores contemporâneos mais tarde o descreveram como fisicamente imponente, enérgico e intensamente curioso, com um profundo interesse por leis, aprendizado e religião, além de seu talento natural para a liderança. Quando Pepino morreu no ano de 768, o reino franco foi dividido entre Carlos Magno e seu irmão mais novo, Carlomano, seguindo a tradição dos francos. Mas o acordo foi tenso desde o início. A rivalidade fervilhava entre os irmãos e muitos temiam que o reino mergulhasse em uma guerra civil. O destino impediu que isso acontecesse. No ano de 771, Carlomano morreu repentinamente, deixando Carlos Magno como o único governante dos francos. Ele estava apenas no início de seu reinado, mas em poucas décadas se transformaria de um rei regional no governante mais poderoso que a Europa já tinha visto desde a queda de Roma. Entre todas as guerras de Carlos Magno, nenhuma definiria mais o seu reinado do que a longa e brutal luta contra os saxões. O que começou como um conflito de fronteira tornou-se uma campanha de décadas de conquista, rebelião, massacre e conversão forçada. Uma guerra travada não apenas por terra e poder, mas pela alma de um povo. Os saxões não eram um reino unificado, mas uma coleção solta de tribos germânicas ferozmente independentes que viviam além das fronteiras nordeste do Reino Franco. Eles adoravam os antigos deuses de seus ancestrais, reuniam-se em bosques sagrados e resistiam ao domínio externo com determinação implacável. Para os francos cristãos, a Saxônia representava tanto uma ameaça política quanto uma fronteira pagã que precisava ser controlada. As invasões e a violência nas fronteiras entre os dois povos continuaram por gerações, mas sob Carlos Magno, o conflito escalou para algo muito maior. No ano de 772, Carlos Magno lançou a primeira grande campanha em território saxão. Logo no início da invasão, ele atacou o coração da própria religião saxã. O exército de Carlos Magno marcharia até o Irminsul, um pilar sagrado ou santuário em forma de árvore que os saxões acreditavam conectar o céu e a terra. Para eles, era um símbolo da ordem cósmica e da proteção divina. Carlos Magno mandou destruir. A destruição do Irminsul foi mais do que um ato de guerra, foi uma declaração. Carlos Magno pretendia não apenas derrotar os saxões, mas apagar as bases da religião deles e substituí-la pelo cristianismo. Igrejas e mosteiros acompanhavam os exércitos francos nos territórios conquistados, e o batismo tornou-se inseparável da submissão ao domínio franco. As guerras seguintes se tornariam alguns dos conflitos religiosos mais violentos da Alta Idade Média. No início, as vitórias francas vieram rapidamente, fortalezas saxônicas foram capturadas, reféns feitos e líderes locais forçados à submissão. Quando Carlos Magno partia para outro lugar, a rebelião surgia de novo. Repetidas vezes, os saxões se levantaram contra as autoridades francas, queimando igrejas, matando missionários e recuperando territórios perdidos. O conflito se transformou em um ciclo implacável de conquista e revolta que durou mais de 30 anos. Nenhuma figura personificou mais a resistência saxã do que Widukind, o líder saxão mais famoso da época. Carismático, evasivo e ferozmente anti-franco, Widukind tornou-se um símbolo da resistência pagã contra o império de Carlos Magno. Enquanto Carlos Magno fazia campanhas na Itália e na Espanha, Widukind reuniu os saxões em uma rebelião aberta,
atacando assentamentos francos e inspirando levantes por toda a região. A guerra atingiu um ponto de virada horrível no ano de 782, após uma derrota franca na Batalha de Santer, onde as forças saxônicas destruíram parte do exército de Carlos Magno. Enfurecido, Carlos Magno respondeu com severidade implacável. Em Verden, milhares de saxões capturados, tradicionalmente estimados em cerca de 4.500, foram executados por ordem dele em uma única matança em massa. Se os cronistas medievais exageraram os números, ainda é debatido, mas o evento chocou até mesmo gerações posteriores e revelou a realidade brutal da guerra. Após Verden, o conflito se tornou ainda mais severo. Carlos Magno impôs leis rígidas em toda a Saxônia, tornando as práticas pagãs puníveis com a morte. Recusar o batismo, atacar o clero ou praticar rituais tradicionais agora poderia levar à execução. O cristianismo não era mais simplesmente incentivado, ele era imposto pelo poder da espada. No entanto, apesar de décadas de derramamento de sangue, os saxões ainda resistiam. A guerra nas florestas, as emboscadas e os levantes locais drenavam os recursos francos ano após ano. Carlos Magno respondeu com deportações, reassentamentos forçados e ocupação militar permanente. Comunidades saxônicas inteiras foram desarraigadas e substituídas, enquanto nobres francos e missionários aumentavam o controle sobre a região. Eventualmente, o cansaço e o poder avassalador dos francos quebraram a resistência organizada. No ano de 785, Widukind se rendeu e aceitou o batismo, com o próprio Carlos Magno supostamente servindo como seu padrinho. Embora as rebeliões tenham continuado por anos depois, a derrota simbólica de Widukind marcou o começo do fim da Saxônia pagã independente. No ano de 804, após mais de 3 décadas de guerras, as guerras saxônicas finalmente chegaram ao fim. A Saxônia havia sido absorvida pelo Império Franco, seu povo formalmente cristianizado e suas antigas estruturas religiosas destruídas. Mosteiros, bispados e igrejas se espalharam pela terra onde antes existiam bosques sagrados e santuários pagãos. As consequências da guerra foram enormes. Carlos Magno havia expandido seu império profundamente no norte da Europa e garantido a dominação franca a leste do Reno. O cristianismo se espalhou permanentemente por territórios que resistiram a ele por séculos, mudando para sempre o mapa religioso da Europa. Mas a vitória teve um custo humano terrível. Populações inteiras foram devastadas, tradições antigas destruídas e a conversão foi alcançada por meio de violência em larga escala. Para os cronistas francos, Carlos Magno surgiu do conflito como um campeão do cristianismo e o defensor da cristandade. Para muitos saxões, ele foi lembrado como um conquistador que afogou o antigo mundo deles em sangue e fogo. Para eles, ele era conhecido como Carlos, o Carniceiro. Antes de Carlos Magno se tornar imperador, ele foi aclamado como o protetor da cristandade, mas primeiro teve que provar seu valor na Itália. Ao sul do Reino Franco estavam os Lombardos, um poderoso povo germânico que governava grande parte do norte da Itália desde o colapso do Império Romano do Ocidente. O reino deles era rico, fortemente fortificado e estrategicamente posicionado entre os francos e a própria cidade de Roma. Durante décadas, os lombardos foram tanto rivais quanto aliados desconfiados do papado. Mas, quando Carlos Magno chegou ao poder, as tensões entre eles e o Papa haviam chegado a um ponto crítico. No centro do conflito estava o rei Desidério, o último grande governante dos lombardos. Ambicioso e politicamente astuto, Desidério buscava expandir a influência lombarda por toda a Itália e fortalecer seu controle sobre os territórios reivindicados pela Igreja. Para o Papa Adriano I, os lombardos representavam uma ameaça existencial. Incapaz de defender Roma sozinho, o Papa voltou-se para o norte em direção aos francos, assim como papas anteriores já haviam recorrido ao pai de Carlos Magno, Pepino, o Breve.
o conflito se tornou ainda mais complicado devido aos laços familiares. Anos antes, Carlos Magno havia se casado com a filha de Desidério, provavelmente com o objetivo de garantir a paz entre os dois reinos. Mas o casamento não durou muito. Carlos Magno a repudiou após pouco tempo, um insulto que enfureceu profundamente a corte lombarda e envenenou as relações entre os dois governantes. No início da década de 770, a guerra se tornou cada vez mais inevitável. No ano de 773, após receber repetidos apelos do Papa Adriano, Carlos Magno reuniu seus exércitos e marchou em direção à Itália. A campanha colocaria à prova tanto sua habilidade militar quanto sua ambição. Entre os francos e a Lombardia, erguiam-se os imponentes Alpes, uma barreira natural que desafiava exércitos desde os tempos de Aníbal e César. Ainda assim, Carlos Magno avançou pelas passagens de montanha com uma velocidade notável, liderando várias forças por diferentes terrenos para superar os lombardos. Desidério retirou-se para a cidade fortificada de Pavia, a capital do reino lombardo, enquanto seu filho Adelquis fugiu para o leste em busca de apoio do Império Bizantino. Em vez de arriscar um ataque custoso, ele cercou Pavia e iniciou um longo cerco com o objetivo de fazer a cidade se render pela fome. Enquanto o cerco continuava, Carlos Magno viajou até a própria Roma. Lá ele foi recebido pelo Papa Adriano como o defensor da Igreja e protetor da cristandade. O encontro teve um peso simbólico enorme. De muitas maneiras, isso marcou o fortalecimento de uma aliança entre a monarquia franca e o papado, que moldaria o futuro da Europa medieval. A Igreja passou a ver Carlos Magno não apenas como um rei, mas como um governante escolhido, capaz de restaurar a ordem no Ocidente cristão. O cerco de Pavia se arrastou por meses, a resistência lombarda foi lentamente colapsando sob pressão, e no ano de 774, a cidade finalmente se rendeu. Desidério foi capturado e enviado ao exílio monástico, desaparecendo da vida política para sempre. Com sua derrota, o reino lombardo, que governou a Itália por mais de 2 séculos, chegou ao fim. Carlos Magno fez algo extraordinário após sua vitória. Em vez de simplesmente instalar um governante fantoche ou se retirar após a campanha, ele tomou para si a coroa de ferro da Lombardia e se declarou rei dos lombardos. Foi uma atitude rara para a época. Governantes conquistadores geralmente destruíam reinos rivais ou os governavam indiretamente, mas Carlos Magno absorveu a Lombardia em seu império em expansão, preservando parte de sua administração e identidade. A leste ficava a Baviera, um ducado dividido entre a lealdade e a independência. Os duques da Baviera mantinham há muito tempo um equilíbrio delicado com a coroa franca. Eles não eram inimigos no sentido aberto. Eles eram parentes, rivais e vassalos ao mesmo tempo. Mas a visão expansionista de Carlos Magno deixava pouco espaço para poderes semi-autônomos. As tensões aumentaram quando o duque Tassilo III foi acusado de deslealdade e quebra de fidelidade. Se foi culpa ou conveniência política que motivou a acusação, o resultado foi decisivo. A Baviera foi incorporada diretamente ao reino de Carlos Magno. Tassilo foi removido e confinado a um mosteiro, um ato tão simbólico quanto político. A incorporação da Baviera marcou algo maior do que a expansão territorial. Isso representou o fortalecimento do controle do poder centralizado. Na corte de Carlos Magno, o poder nunca era estável. Era algo constantemente negociado, defendido e muitas vezes remodelado pela força. Mesmo dentro da família real, a lealdade nunca era presumida. Ela precisava ser conquistada, mantida e provada contra rivais que às vezes compartilhavam o mesmo sangue. É nesse mundo de legitimidade instável que a história de Pepino, Neocorcunda, se desenrola. Pepino, tradicionalmente descrito como o filho mais velho de Carlos Magno, ocupava uma posição complicada e cada vez mais precária dentro da dinastia carolíngia.
Algumas fontes medievais o retratam como fisicamente deformado. O que fica claro nas fontes é que a posição de Pepino na corte foi diminuindo com o tempo, à medida que Carlos Magno consolidava o poder e reestruturava os planos de sucessão em torno de herdeiros mais politicamente convenientes. Em um sistema onde o favor real determinava o destino, Pepino passou gradualmente de potencial sucessor a uma figura marginalizada dentro do palácio. O mundo franco da herança não garantia que o primogênito herdasse a coroa dos pais. Em vez disso, a realeza estava ligada à necessidade política, à força militar e ao apoio da elite. Os filhos dos reis não tinham a sucessão garantida. Eles eram concorrentes em uma disputa política contínua. À medida que Carlos Magno expandia sua autoridade pela Europa, absorvendo territórios rivais e centralizando o controle, ele também tornou a estrutura de sucessão mais rígida. Essa mudança inevitavelmente criou tensão entre aqueles que se viram deixados de lado, e Pepino se tornou um dos exemplos mais significativos dessa tensão interna. No ano de 792, essa tensão culminou em uma conspiração. Um grupo de nobres francos se alinhou com Pepino no que ficou conhecido como sua revolta. Isso não foi uma revolta popular ou rebelião camponesa, mas sim um desafio político da elite enraizado na política da corte. Esses eram homens que já haviam se beneficiado da proximidade com o poder real, mas que agora se viam deslocados ou ameaçados pela centralização de Carlos Magno. Para eles, apoiar Pepino não era apenas um ato de lealdade a um príncipe, mas uma forma de contestar a nova ordem política que surgia sob o governo de Carlos Magno. A revolta foi descoberta antes de se transformar em uma guerra civil aberta. A dinâmica exata do seu fracasso não está totalmente preservada nas fontes, mas o resultado é claro. Carlos Magno agiu de forma decisiva e rápida. A conspiração foi desmantelada e seus apoiadores foram severamente punidos. No sistema político carolíngio, a rebelião não era simplesmente oposição. Era uma ameaça direta à unidade do reino e era tratada como tal. A resposta de Carlos Magno a Pepino foi especialmente significativa. Em vez de executá-lo, o que poderia ter causado ainda mais instabilidade dinástica, Pepino foi retirado da esfera política e confinado à vida monástica. No dia de Natal do ano 800, o mundo de Carlos Magno mudou de uma forma que talvez nem ele mesmo esperasse totalmente. Na Basílica de São Pedro, em Roma, lhe foi concedido um novo título, um título que ecoaria através dos séculos: Imperador. Esse momento, mais tarde lembrado como a coroação de Carlos Magno, não foi simplesmente uma recompensa por conquistas militares ou brilhantismo administrativo. Foi o auge de décadas de expansão de autoridade por toda a Europa fragmentada, onde os reis francos haviam absorvido gradualmente reinos rivais, sufocado rebeliões, ducados e se posicionado como o poder dominante no Ocidente. Mas o ato que transformou Carlos Magno no que a tradição posterior chamaria de primeiro imperador do Sacro Império Romano não foi realizado por um rei ou general. Foi realizado pela Igreja. No centro dessa transformação estava o Papa Leão III, uma figura cuja própria posição em Roma havia se tornado politicamente instável e dependente da proteção dos francos. Leão havia enfrentado oposição e escândalos em Roma, e Carlos Magno atuou como seu protetor, intervindo para estabilizar o papado. Na época da coroação, o relacionamento deles não era apenas espiritual, era profundamente político, construído sobre uma necessidade mútua. O Papa precisava de proteção. Carlos Magno precisava de legitimidade. Carlos Magno entraria na Basílica de São Pedro esperando oração, cerimônia e celebração religiosa. O que ele recebeu, de acordo com alguns relatos posteriores, foi algo mais deliberado e carregado de implicações políticas. Enquanto ele se ajoelhava no altar, o Papa Leão III colocou uma coroa sobre sua cabeça e o declarou Imperador dos Romanos. O ato estava carregado de significado. Isso sugeria que a autoridade imperial no Ocidente havia sido restaurada após séculos de fragmentação após a queda de Roma.
Mas o detalhe mais debatido do evento é a reação de Carlos Magno. Algumas fontes sugerem que ele ficou surpreso, até desconfortável, como se a coroação tivesse sido realizada sem que ele esperasse totalmente. Se isso reflete a realidade histórica ou apenas uma narrativa política posterior, captura uma verdade importante. Isso não foi apenas uma elevação pessoal, mas uma reestruturação simbólica do poder na Europa Ocidental. O próprio título de imperador carregava um peso enorme. Isso ligava Carlos Magno não apenas aos reis francos que o precederam, mas também ao legado do antigo Império Romano. Na prática, isso sinalizava o surgimento de uma nova ordem política no Ocidente, que combinava o simbolismo imperial romano com a realeza germânica e a autoridade cristã. Essa fusão seria posteriormente lembrada como a fundação da tradição imperial carolíngia e, nos séculos seguintes, da ideia do Sacro Império Romano. Carlos Magno passou décadas construindo um reino que se estendia pela atual França, Alemanha, Itália e além. Ele havia lutado contra saxões, lombardos e inúmeras potências regionais. A coroa em Roma não criou sua autoridade. Ela reconheceu uma realidade que já havia sido forjada por décadas de expansão. As guerras entre Carlos Magno e os dinamarqueses não foram travadas como uma única campanha decisiva, mas como um longo conflito de fronteira em constante mudança. Na extremidade norte do mundo franco, além de rios e florestas, estava o poder escandinavo dos dinamarqueses. Um povo cuja influência estava se expandindo pelo mundo do Báltico e do Mar do Norte, ao mesmo tempo em que Carlos Magno consolidava seu império em terra. Nessa fronteira estava o emergente reino dinamarquês, com figuras como Gudfred, um governante que via o Império Franco não como uma autoridade cristã distante, mas como uma ameaça em expansão, pressionando diretamente as rotas comerciais e a independência política dos dinamarqueses. Para Carlos Magno, a fronteira norte fazia parte de sua missão mais ampla: trazer ordem, conversão e controle imperial para os limites da Europa. Para os dinamarqueses, tratava-se de resistir à absorção por um império cristão em rápida expansão. O conflito estava intimamente ligado às campanhas brutais e prolongadas de Carlos Magno na Saxônia. À medida que os exércitos francos avançavam para o norte e leste, subjugando a resistência saxã por meio de décadas de guerra, conversão forçada e colonização, os reis dinamarqueses observavam atentamente. Os saxões já haviam atuado como uma barreira entre o coração dos francos e o mundo escandinavo. Com o colapso dessa barreira, o contato direto e, consequentemente, a tensão direta entre francos e dinamarqueses aumentou dramaticamente. Gudfred respondeu não com uma invasão imediata, mas com pressão estratégica. As forças dinamarquesas realizaram incursões e demonstraram mobilidade naval ao longo das costas do norte, testando as defesas francas e interrompendo as rotas comerciais. Em resposta, Carlos Magno reforçou as regiões de fronteira e apoiou a construção de estruturas defensivas e guarnições ao longo dos principais pontos de acesso, principalmente em áreas que conectavam as redes comerciais do Mar do Norte ao interior do continente. A geografia do conflito era tão importante quanto os exércitos. Ao contrário das planícies abertas da Saxônia ou da Lombardia, a fronteira norte era fragmentada por rios, pântanos, florestas densas e rotas costeiras. A guerra aqui não se tratava de batalhas campais decisivas, mas sim de movimento, controle do comércio e ataques rápidos. Os dinamarqueses se destacavam pela mobilidade marítima, enquanto os francos dependiam de rotas terrestres fortificadas e cavalaria pesada. Nenhum lado conseguia dominar totalmente o outro nesse ambiente. Isso revela que o mundo franco foi construído para a conquista terrestre e integração territorial, não para a dominação naval em litorais fragmentados. Isso marcou o ponto em que a visão de Carlos Magno de um império cristão unificado encontrou um tipo diferente de poder, que nos séculos após sua morte voltaria a moldar a Europa durante a Era Viking. A reputação de Carlos Magno não se baseava apenas em simbolismo, mas em resultados. Ele subjugou os lombardos na Itália,
pressionou os bávaros até a submissão, conteve os saxões após décadas de resistência e levou a influência franca até as fronteiras mais distantes da Europa. O império que ele construiu não foi feito para acabar com sua morte. Seus descendentes deveriam dar continuidade à estrutura que ele havia criado. Seus herdeiros legítimos incluíam figuras como Luís, o Piedoso, que herdou o título imperial e o enorme fardo de manter a unidade em um reino vasto e diverso. Após a morte de Carlos Magno, seu vasto império rapidamente começou a enfraquecer porque era mantido principalmente por sua autoridade pessoal, poder militar e capacidade de controlar nobres rivais. Seu filho, Luís o Piedoso, herdou o trono, mas enfrentou dificuldades para governar os vastos territórios que seu pai unificou. Quando Luís morreu, seus filhos lutaram entre si pelo controle e o império acabou sendo dividido pelo Tratado de Verdun no ano de 843 em reinos separados. Essa divisão marcou o colapso efetivo do Império Unificado de Carlos Magno, já que a unidade política deu lugar ao governo regional, estabelecendo as bases para as futuras nações da Europa. O futuro do império dele, portanto, não foi uma única linha de sucessão, mas sim um caminho ramificado. Ele se fragmentou em reinos, evoluiu para uma nova identidade política e inspirou tentativas posteriores de unidade europeia. E no centro dessa longa sombra histórica permaneceu Carlos Magno, o alto rei guerreiro com uma espada lendária, cujo império foi tanto um começo quanto um fim. Agradeço imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês torna esses vídeos possíveis. Um agradecimento especial a Estefânia Hasson, Teresa Locks e João Saides. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E em breve nos vemos para mais um perfil histórico.